Muito bem, meus amigos, a Rede Baiana de Rádio e o Blog do Valente estão iniciando uma rodada de entrevista com os candidatos a prefeito em Santo Antônio de Jesus. O nosso convidado de hoje, o doutor Álvaro Veloso Bessa, é médico, já foi prefeito, foi o primeiro prefeito a governar a cidade por 8 anos seguidos, eleito pela primeira vez em 1996, se reelegendo em 2000. Parte agora para a sua 4ª candidatura. Doutor Álvaro, preparado para a disputa, quer dizer, já começou a campanha, a avaliação que o senhor faz até este momento dessa campanha com 4 candidatos? Claro, nós já iniciamos a nossa missão, né? Como candidato do Partido dos Trabalhadores, como candidato da presidenta Dilma, do nosso governador Jacques Wagner, e aqui com a Legenda 13 buscando o poder legitimado. É evidente que nós já estamos em campanha. Então, agora é só trabalho, né? Procurar convencer a população, o eleitorado de Santo Antônio, que é um eleitorado inteligente, para o que seja melhor, né? O que é melhor para os destinos de Santo Antônio de Jesus. Doutor Álvaro, o que é que o senhor coloca, o que é que o senhor estabelece como prioridade, né? Que o senhor diz, olha, Léo, isso eu vejo como a maior prioridade, tanto que no primeiro semestre ou nos 3 primeiros meses, né, ou a depender da grandeza dessa prioridade, ou até no primeiro mês, se eu disser que eu vou fazer de maneira urgente quando eu assumir, se for eleito? Olha, Léo, é evidente que nessa transição nós vamos inserir o nosso plano de governo e vamos trabalhar na transição para que a lei de diretrizes orçamentárias inclua essas nossas propostas. É evidente que nós vamos dedicar em muitas políticas públicas no que tange à educação, à melhoria da saúde, a assistência que temos que dar, porque é um projeto de governo Dilma, né, que vem desde o governo Lula trabalhando nesse sentido, uma assistência à criança, assistência ao adolescente, porque isso aí é o futuro do Brasil, não é só o futuro de Santo Antônio, é o futuro do nosso país. Então nós vamos trabalhar, além das políticas públicas, a infraestrutura urbana, a mobilidade urbana, preparar Santo Antônio para esse desenvolvimento que se coloca auspicioso para nós, como sendo a capital do Recôncavo, sem desmerecer os outros municípios, que nós queremos também que se desenvolvam, porque não é só Santo Antônio que deve buscar esse desenvolvimento. Nós temos aí essa projeção do Polo Naval, bilhões de dólares investidos na construção de plataformas, né, para a exploração do petróleo no pré-sal e construção de navios. E esse mercado vem e vai favorecer esse nosso trabalhador, o homem aqui do Recôncavo, que vai ter oportunidade de emprego, evidente, capacitado e preparado. E para isto, nós, o governo Jacques Wagner, tem programas de desenvolvimento dessas propostas, Pronatec, cursos profissionalizantes. Nós queremos profissionais, não queremos só o curso profissionalizante, queremos os profissionais em determinadas áreas que serão, evidente, assumidas nesse desenvolvimento, nesse trabalho. Doutor Álvaro, nós temos, né, conforme combinado, perguntas, né, de populares, né, de representantes aí também de segmentos, e o senhor vai escolher agora o número de 1 a 10, né, para que o senhor possa ver aqui a nossa pergunta, a pergunta aí que nós escolhemos nas ruas, e responder para a gente. Pode falar o número de 1 a 10. Para mim é diferente. O senhor pode chutar qualquer número, de 1 a 10. Qual o número que o senhor coloca? 10. 10. Então vamos lá, pergunta 10. Gostaria de saber do candidato ou candidata alguma coisa em relação à saúde. Então pergunto, sendo a saúde considerada na Constituição como direito do cidadão e dever do Estado, qual o programa de governo do candidato para a área de saúde como um todo? Qual a prioridade para a área de saúde? E especificamente, como oftalmologista, qual o seu programa para a área de saúde ocular e visual da nossa população de Santo Antônio de Jesus? Muito bem, nós ouvimos aí a pergunta do Dr. Sérgio Tapioca,
né? Doutor Álvaro, fique à Muito vontade. bem, doutor Sérgio. Como eu sou da área, a pergunta veio realmente a calhar, não é? Nós desenvolvemos um trabalho numa unidade de saúde da família, lá do São Francisco, até o mês próximo passado. E sentimos as deficiências, né, com relação à qualidade, à quantidade, à demanda reprimida, o que se evade disso aí e que procura o hospital regional, que no caso fica assoberbado em cima de atuações que podem ter resolutividade a nível de unidade de saúde da família. Nós, quando deixamos a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, deixamos 17 unidades de saúde da família. Hoje temos 19. Há uma carência de profissionais na área médica. O que nós queremos é manter, né, essa estrutura da unidade de saúde da família melhorada no que tange assim, até a parte administrativa, burocrática, para facilitar essa demanda, para que o paciente não fique em fila desde a madrugada até pela manhã, para ser atendida por um médico, ver as necessidades de essas unidades serem supridas por mais de um profissional da área médica, a exemplo mesmo da unidade de saúde de São Francisco, que tem uma demanda de 3.000 famílias. Então, a nossa intenção é melhorar a relação agentes comunitários de saúde com a equipe médica da unidade. Doutor, já que nós estamos falando de saúde, né, uma das dificuldades que nós ouvimos de vários secretários e prefeitos é para contratar profissionais. Né, porque muitos deles são formados em capitais, querem ficar mais perto ali da sua cultura, da sua família. E aí, quando um profissional ou entra em férias ou ele adoece, né, se afasta, os secretários se queixam disso e falam até que chegam a fazer uma espécie de leilão, né, para ver quem paga mais para ter um determinado profissional. Até a UFRB implantar e virar uma realidade, né, formando profissionais, o curso de medicina, como é que o senhor pretende lidar com essa situação, doutor? Nós vamos ter que enfrentar o problema, né? Vendo a questão salarial, vendo a questão de horário do profissional, porque que também é um ser humano, né? E como nós tirarmos essas travas, não é? dessa área da saúde. Então, interagir com essa nossa universidade, esperar que esse curso de medicina chegue o mais breve possível e a maneira é nós enfrentarmos o problema, né, a todo custo, porque, afinal de contas, é um direito que o cidadão tem à saúde. E essa responsabilidade se assoberba a nós, com certeza iremos trabalhar no sentido de diminuir esse problema, torná-lo mais humanizado, enfim, para que o cidadão, a comunidade, receba essa assistência tão solicitada, tão exigida por todos. Doutor, a questão do trânsito, né? Segundo o Ciretran, a cidade tem mais de 1.000 veículos por ano licenciados, só aqui em Santo Antônio de Jesus. Nessa conta aí está fora esses veículos de fora que transitam por aqui. E o grande problema hoje para todo administrador é isso, porque as ruas você não tem como alargar, não foi projetada para essa quantidade de veículos, esse boom que nós temos agora. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação? Quais as alternativas que o senhor tem em mente, né, para esse problema do trânsito congestionado e o crescente número de veículos nas ruas? Nós temos que repensar, né, com técnicos de engenharia de tráfego, nós temos que desafogar esse centro que está congesto e buscar alternativas nesse entorno do centro de Santo Antônio de Jesus, para que o pedestre tenha mais vez, né? Eu acho que nós temos que humanizar a questão dessa mobilidade urbana. Nós temos que optar ou pelo veículo, ou pela máquina, ou pelo homem, pelo cidadão. Então é uma preocupação e nós vamos trazer engenheiros de tráfego e buscar também diminuir esse impedimento à mobilidade urbana. Além do mais, porque Santo Antônio precisa disto. Santo Antônio precisa
se atualizar no que tange a essa questão, esse problema que é grave, porque nós temos que receber empresários executivos que certamente irão optar por residir aqui em Santo Antônio de Jesus. Isso é de extrema importância para nós. Nós não podemos ficar parados e já na transição nós temos que ter uma equipe para trabalhar nesse sentido. Doutor Álvaro, o senhor fica à vontade agora, mais uma pergunta, né, que nós vamos selecionar, e o senhor fala agora o número de 1 a 9. Número 1? Então vamos ver quem é que foi o primeiro aí dessa ordem, para que o senhor possa responder ao questionamento. Prezado candidato, levando em consideração que nosso município teve um grande crescimento econômico nos últimos anos, que a economia brasileira também contribuiu com o aumento da renda da população, chegamos a um momento de um grande desafio, né? Como administrar a nossa cidade, uma cidade que tem o setor econômico como uma das suas principais mola propulsora. E esse grande desafio, né, que a senhora vai enfrentar nos próximos anos, a minha pergunta é justamente sobre isso. Quais são suas ideias, seus projetos para continuar esse ciclo de desenvolvimento e de crescimento da cidade de Santo Antônio de Jesus? Quais são as ações para o setor do comércio, o setor da indústria e o setor de serviço? Muito bem, André. Nós temos que dar bastante atenção ao setor empreendedor, né, o empreendedorismo, ao comércio, esse comércio fulgurante, que é um dos mais assim, relevantes no estado da Bahia. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, em parcerias, né, buscarmos até parcerias público-privadas, para que possamos dar um salto, né, em termos de desenvolvimento econômico, mas sem repensar, né, sem deixar de repensar o social, porque crescimento econômico só é importante, muito, mas nós temos que pensar também na questão social, né? Nós temos que dividir essa fatia, repensando o social, no que tange o atendimento à criança, ao adolescente, ao jovem que busca esse mercado de trabalho, inclusive melhorar essa relação entre trabalhador e o empresário, né? Criando as suas ouvidorias, melhorando as suas deficiências no que tange à gerência dessas empresas. É essa relação que nós buscamos. O PT tem esse perfil e é em cima disso que nós vamos trabalhar no sentido de crescermos economicamente, mas também crescermos socialmente. Ok? Doutor Álvaro, o senhor foi prefeito por 2 vezes, né? 2 mandatos. Eu vou fazer 2 perguntas em relação a isso. O que é que o senhor pode elencar aqui como as principais marcas, né? Natural que cada candidato que já administrou, volte e lembre os seus feitos. E também se tem alguma coisa que o senhor pretendia fazer e que por alguma razão ou por falta de tempo ou recurso o senhor não conseguiu naqueles 8 anos e que pretende fazer agora. Eu acho, Léo, que qualquer executivo, qualquer prefeito que chegue ao poder, ele vem com bons propósitos. Ele tem seus projetos, seus programas de governo, mas nem sempre ele consegue fazer o que ele quer. Então, nós não falhamos, nós não tivemos nem tempo e, além do mais, as nossas 2 gestões foram por demais penalizadas pelos governos que devessem ser nossos parceiros e, muito pelo contrário, eles nos tolheram nessa caminhada. Ao contrário de hoje, não é? De hoje que o governo Wagner é um governo democrata e trouxe investimentos para Santo Antônio de Jesus, né? Independente da questão partidária do atual prefeito, né? Que também, de uma maneira inteligente, soube trabalhar e acessar essas demandas. Então, o governo Wagner, o governo Dilma, se propõe a esse trabalho, um trabalho que demanda para os municípios brasileiros, independente da sua conotação partidária. Eu acho que isso é salutar e certamente agora, com esse pleito, com o que pretendemos, né, verticalizar, trazer uma gestão 13 para Santo Antônio de Jesus, nós todos iremos ganhar.
e muito mais. Talvez seja mais fácil esse nosso acesso a esses entes de governo, ao governo estadual, ao governo federal, com os apoios de nossa bancada. Doutor Álvaro Veloso Bessa, o senhor falou na questão de dificuldades, né, que o senhor teve em relação a apoios, né, de esferas maiores, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância desses apoios, né, desse apoio, durante a gestão e também na própria campanha política, né, que muita gente fala da máquina, a expressão que se usa, né, candidato da máquina. Então, de alguma forma, tem um candidato da máquina municipal, outro da máquina estadual, mesmo que não seja de partido, quer ser candidato da base, né? Qual o peso disso durante uma campanha e durante uma gestão? Com relação às dificuldades, Léo, eu posso trazer uma delas, que foi a execução das obras do Hospital Regional. Nós fomos o único prefeito que contribuiu com a sua parceria, sua parcela de contribuição. Fala assim de recurso do próprio município. Recurso do município. Nós destinamos à construção do Hospital Regional, durante a nossa gestão, algo em torno de quase R$1 milhão. À época, em cima de dificuldade imensa, mas a nossa obrigação nós cumprimos, né? E, infelizmente, não contamos com o apoio de outros entes de governo, mas nem assim o hospital deixou de ser construído, de ser concluído, e o mais importante é que ele preste esse serviço à população de Santo Antônio. Precisa melhorar? Precisa. Eu acho que nós temos que dar um apoio maior ao Hospital Regional. Agora, você me perguntou sobre o peso, né, disso, do apoio da máquina, seja ela municipal ou seja ela estadual, numa disputa. Isso daí é uma questão de quem está à frente da máquina. Eu trabalhei à minha maneira, né? Fiz o que pude. Agora, essa questão de a máquina ter ou não um candidato, isso não nos importuna, não nos preocupa, porque faz parte da política. O candidato tem que ter a coragem de ser candidato e enfrentar todas essas intempéries de uma jornada que flui rápido, né? Agora, nós temos que buscar o apoio da população, buscar e procurar convencer o eleitor daquilo que é mais importante para ele, que é o voto. É sagrado. Nós só faremos uma grande nação se tivermos, né, sufragarmos nas urnas um nome que seja não favorável a ele, individual, mas ao coletivo. E também eleger os mandatários, né, que procurem e mereçam realmente essa confiança do eleitor. Doutor, vamos com mais uma pergunta, né? A última, entra aqui com o combinado, que o senhor pode escolher agora, tirando o número 1, tirando também o número 10, que o senhor pode escolher. O 5. Então vamos lá para a pergunta de número 5. Nós sabemos que segurança pública é competência do Estado e dever de todos. Desta maneira, nós gostaríamos de saber, se o candidato for eleito, o que ele pretende fazer efetivamente, né, no plano de governo em apoio à Polícia Militar. Nós temos diversas ocorrências que nós precisamos dos órgãos municipais funcionando 24 horas, como a questão do trânsito, como o Conselho Tutelar, como a casa de passagem para crianças e adolescentes em situação de risco, para mulheres vítimas de violência doméstica, e às vezes a gente fica numa situação sem saber exatamente por que caminho seguir, exatamente por não ter esse apoio dos órgãos municipais funcionando 24 horas. Termina interferindo na atividade fim da Polícia Militar. Então, nós gostaríamos de saber se o candidato eleito, o que ele pretende fazer, de fato, efetivamente, né, na parceria, no plano de governo, a parceria dele com a Polícia Militar. Com certeza, eu cumprimento a briosa corporação, né, da Polícia Militar, sediada aqui, 14º Batalhão, e com certeza nós vamos buscar uma parceria entre esses entes de governo. O município, que nós sempre mantivemos uma boa relação em governos anteriores, né? Nós levamos até algumas comunidades, a exemplo do loteamento Salles, um posto, né, da Polícia Militar, e que foi desativado no governo seguinte. Então, lá no loteamento Salles, tivemos agora a nossa questão no que tange à segurança. A polícia é importante, sim,
mas nós estamos preocupados e muito com a questão da educação, né? Do apoio a esses adolescentes, à juventude, e com certeza esse atendimento social no que tange a responsabilidade nossa, junto com parceiros como o 14º Batalhão da Polícia Militar, virá, porque nós vamos ver o que já foi ou o que já tem como realização na atual gestão, e é evidente que vamos reforçar esse apoio a esse atendimento a esses grupos de risco, né? Doutor, agora, para a gente fechar aqui, já estamos chegando ao final da nossa entrevista, o senhor teve um encontro com o secretário de Planejamento, doutor Sérgio Gabrielli, né? Qual foi a pauta desse encontro, qual foi o objetivo, doutor? Não, o secretário trabalha em cima de planejamento estratégico. É uma das figuras políticas de maior realce no país, né? É um parceiro, um companheiro do Partido dos Trabalhadores. E nós vamos aproveitar a oportunidade de tê-lo como secretário e como também um promissor, né? Parceiro no que tange a esse desenvolvimento, essa projeção que tem Santo Antônio no desenvolvimento econômico, né? E industrial, empresarial do Recôncavo, não só de Santo Antônio de Jesus. Então, é uma preocupação nossa, eu falo nossa, do Partido dos Trabalhadores, do nosso companheiro secretário Sérgio Gabrielli, e nós iremos trabalhar com afinco no sentido de nos darmos as mãos e aproveitarmos a oportunidade ímpar, né, de buscarmos esse apoio para desenvolvermos a indústria, o empreendedorismo, e logo, logo vamos trazê-lo aqui para uma palestra, um evento junto a esses segmentos empresariais. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na TV RBR, Blog do Valente. O senhor que inaugurou, né, na verdade, estreou essa primeira entrevista aqui. O nosso agradecimento e a sua mensagem final para o eleitor que lhe acompanha agora. Não, eu quero no momento me dirigir ao povo de Santo Antônio de Jesus, que conhece a nossa história, que sabe do quão determinados somos, obstinados naquilo que buscamos. Nós não estamos fazendo política, Léo, por mera vaidade ou outro qualquer interesse. Nós queremos dar a nossa contribuição junto com o Partido dos Trabalhadores, junto com essa equipe maravilhosa que nos acompanha, no sentido de trabalharmos não só a questão de gerarmos riqueza, mas também olharmos para os necessitados. Nós vamos ter programas, e com certeza programas voltados para o social, e eu peço ao povo de Santo Antônio, ao ouvinte, ao eleitor, que procure de sã consciência escolher o melhor para todos nós santo-antonienses. Espero merecer essa confiança, esse crédito, e com certeza nós vamos alavancar o crescimento, o desenvolvimento e preparar Santo Antônio para esse futuro que com certeza virá, e vamos crescer juntos, né? Avançar na nossa aliança, junto com o PMDB, junto com o GEL, uma aliança Avança Santo Antônio de Jesus. É uma aliança política, mas que poderá tirar proveito desse momento no que tange a melhoria da população, a essas preocupações que são pertinentes às faixas etárias, à criança, ao adolescente, ao desempregado, ao idoso, à mulher desprotegida, a essas desigualdades que tanto nos afligem. Ok, muito obrigado a você que acompanhou pelo blog do valente.com.br e também pela tvrBR.com.br, e até a próxima entrevista.